Hoje é o sexto dia de consagração, é o sexto mês que nós vamos estar consagrando, chegamos à metade do ano, e eu creio que Deus vai abençoar a nossa vida. Metade do ano consagrando, pastor? Sim. No nome de quem? De Jesus. E aí a gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 7, o versículo é o 7 também, Mateus 7, 7. Glória a Deus. Mateus 7, 7. Quem tem pedido para Deus um mês de vitórias, diga amém. Vitórias, pastor? Sim. Aonde a batalha, ao que, irmãos? Vitórias. Aí diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Se você, meu irmão, está com essa atitude única de pedir, Deus ele vai te abençoar no nome de quem? De Jesus. Mas aí que está, que no versículo 8 diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, o que acontece? Se abre. Você tem pedido? Pastor, tem. Então continue, é um ato contínuo. Pedir é um ato contínuo. Mas às vezes tem pessoas que elas pedem algo e para no meio do caminho. Ela para de quê, pastor? De pedir. Ela para, meu irmão, até mesmo de quê? De orar, de buscar. Por quê? Porque ela desiste no meio de uma jornada. E nessa jornada você não pode desistir. Você tem que crer no Deus do impossível. Uma coisa ontem, Deus falou muito ao meu coração. Uma frase, o seguinte: por que você almeja coisas grandes e se nem sequer conquistou as pequenas? Tem gente que almeja coisas grandes, mas nem sequer conquistou o quê? As pequenas. Como é que você vai conquistar, meu irmão, coisas grandes que as pequenas você não conquistou? Por que, pastor, que não conquistei? Porque você parou de orar, de buscar. E aí diz assim no versículo 9: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, filho, e lhe dará o quê? Uma pedra. Olha o 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará o quê? Uma serpente. 11. E se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está onde? Nos céus, dará os bens aos que lhe pedirem. Então, meu irmão, se você pede, você recebe. Pastor, mas eu tenho que perseverar como, pastor? Orando por toda a minha vida. Para quê, pastor? Para o impossível se tornar o quê? Possível. Lembra daquela mulher, a viúva? Ela fazia o quê? Ela importunava o juiz, até quando ela ganhou o quê? A causa. Mas tem gente, meu querido, que ela começa a orar, ela começa a pedir, e aí ela para, ela desiste. E no versículo 12 diz assim, versículo 12, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei de quem? E os profetas. Eu vou ler uma tradução, depois você pode abaixar no seu celular em casa, que diz assim, é a Bíblia fácil de ler, no nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, você pode depois abaixar em casa e ver. Bíblia fácil de ler, Mateus 7, 7. Não desista de estar sempre pedindo, porque vocês receberão. Não desista de estar sempre procurando, porque vocês acharão. Não desista de estar sempre batendo na porta, porque ela se abrirá. Pois todo aquele que fica pedindo, recebe. Todo aquele que fica procurando, acha. E a porta se abre para todo aquele que fica batendo. Interessante, meu querido, que não desiste. Você não tem que desistir. Você tem que buscar o Senhor em todo o tempo. Por que o Senhor está falando isso? Lucas 18, 1. Olha o que diz aqui, Lucas 18, 1. Olha aqui na televisão, rapidinho, no nome de Jesus. E contou-lhe uma parábola sobre
dever de orar sempre e nunca fazer o quê? Desfalecer. Orar o quê, pastor? Sempre. Eu entrei no propósito ontem com os obreiros. Se você também quiser fazer, não tem problema. Mas Daniel, ele se dobrava quantas vezes ao dia para orar? 3. Aí eu te pergunto, para você, obreiro, quantas vezes você se dobrou hoje? 1, 2. Pastor, ainda falta 2. Então você vai fazer só se acocar e se levantar? Não é isso. É você ter um compromisso com quem? Com Deus. Mas o pastor pediu. Não, é com Deus. É com Ele que você tem que ter o quê? Um compromisso. Por quê, pastor? Jesus nos ensina que nós devemos orar sem nunca desfalecer. Porque Deus, ele não faz justiça aos seus escolhidos. Orar, meu irmão, nós devemos ter o quê? Respostas. Resposta, pastor? Sim. Porque, meu irmão, se começarmos a orar, nós devemos orar sem parar, sem cessar. Por que o Senhor está falando isso? Olha o versículo 7 novamente. Não desista de estar sempre pedindo, não faço de ler, porque vocês receberão. Não desista de estar sempre procurando, porque vocês acharão. Não desista de estar sempre batendo na porta, porque ela se abrirá. Olha o versículo 8. Pois todo aquele que fica pedindo, recebe. Todo aquele que fica procurando, acha. E a porta se abre para todo aquele que fica batendo. Então, pastor, eu tenho que ficar o quê? Orando sempre. Pedindo sempre. Por quê? Mas pastor, mas eu tenho orado, eu tenho pedido, Deus vai me abençoar? Vai. Porque passarão céus e terra, menos a palavra de quem? De Deus. Mateus 24, 35. Mas pastor, Deus vai procurar as coisas erradas? Não, Deus vai procurar, meu irmão, as coisas certas. Por isso, meu querido, que você tem que começar a buscar o Senhor de verdade e se entregar para Ele de verdade. Por quê? Porque se você ora pela paz, você procura o quê? A paz. E no livro de Jeremias 29, 7, olha o que diz: procurai a paz da cidade, para onde vos fizer transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis o quê? Aí eu te pergunto, você tem orado pelo seu bairro, o São Raimundo, onde você mora, a rua, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, ou lá no seu trabalho? Pastor, mas eu vou orar, eu vou chegar lá e vou dar uma de crentalhão? Não, é você apresentar diante de Deus, é dizer: Deus, lá onde eu trabalho tem várias pessoas doentes e o Senhor vai curar no nome de quem? De Jesus. Senhor, tem pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, com câncer, mas nada é impossível para um Deus do impossível. A tua palavra diz que aquele que pede, recebe. Pastor, mas a minha área não é essa, a minha área é outra. Como? Pastor, onde eu trabalho ou onde eu quero colocar o meu negócio, para Deus abençoar os meus clientes, para eles prosperar bastante, porque os clientes prosperando, você também vai prosperar. Mas você tem pedido isso, mas muitas das vezes nós estamos gananciosos, pedimos somente para nós, por nós, e queremos só para nós. Mas não é assim. Por quê? Porque, pastor, eu te pergunto, se nosso bairro ele prospera, cresce o número de emprego, lógico, vai prosperar o local. Pastor, abriu aí o Mateus, glória a Deus. Você já parou para pensar quantas farmácias tem nessa avenida? Quantas academias? Se você for ver, meu querido, tem muitas. Pastor, e todas vendem, não é verdade? Sim ou não? Sim. Se você for olhar ali, meu irmão, é uma farmácia do lado da outra. Se você for conferir nessa avenida Tibiri, quantas farmácias tem? Você já parou para conferir? Já? Qualquer dia desse você vem na sua bicicleta, meio-dia, aí você vem conferindo. Bom é meio-dia, né? O sol estiver mais quente. Você vem meio-dia,
e o sol está mais quente, não vem no dia de chuva nem nublado não, quero ver no dia quente, assim. Aí você sai com aquela camisetinha, ó, vai tirar aquele bordadozinho dos braços, aí você vem conferindo. Você vai lá perto da caixa d'água e volta, tá? Pode ser de pé ou de bicicleta. De carro não pode, nem de moto, tá? Então você vai ver quantas farmácias tem e todas vendem. Quantas academias tem? Quantas pessoas entram ali na academia? Mas sabe o que acontece? A gente não ora, irmão. Por quê, pastor? Você vê, nosso bairro é dividido por facções. O diabo rouba, o diabo mata, e o diabo faz o quê? Destrói. Você tem orado pela segurança do nosso bairro? Porque ele diz o que em Jeremias? Procura a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Pastor, na minha rua que eu moro é uma perturbação, é um som dos infernos. Você tem que fazer o quê? Orar, que na rua que você mora terá o quê, irmão? Paz. Pastor, chega esse tempo de carnaval, pastor, é uma bagunça. Não, tem que ter paz. Por quê, pastor, que tem que ter paz? Eu tenho que continuar o quê? Orando, pedindo e Deus abençoando, no nome de quem? Aí eu vou ler novamente aqui na Bíblia, fácil de ler. Olha o versículo 9. Qual de vocês dará uma pedra a um filho, e este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra quando lhe pedir peixe? Ora, se até mesmo vocês, que são maus, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tratem as outras pessoas da mesma maneira que você gostaria de ser tratado por elas. Este é o real significado da lei de Moisés e do ensino dos profetas. Esse é o real significado. Você tem que pedir, orar, Deus abençoar. Mas pastor, eu vou continuar orando, vou pedir. Aí o maior exemplo para nós está lá em Gênesis capítulo 25. No nome de Jesus. Gênesis capítulo 25. Versículo 19. Vamos falar de quem? Isaac. Isaac era filho de quem? De quem era filho Isaac? De quem? José? Ah, tá, de Abraão. Isaac era filho de quem? Abraão. Você sabe muito bem que Isaac ele casou com uma mulher chamada como? Rebeca. Sim ou não? E Rebeca ela era o quê? O mesmo problema de Sara. Qual era o problema que Sara tinha? Estéril. Mas o Abraão ele cometeu um erro. Qual foi o erro? Se deitar com quem? Com a serva chamada Agar. Por isso que saiu esse povo meio maluco que quer destruir todo o tempo aí esse povo aí. Por quê? Porque o Abraão cometeu esse erro. Ele não preferiu orar quando Deus falou para ele: olha, você vai ser pai de nação. Ah, se deita com ela, ela vai te dar filhos e o filho dela vai ser meu filho. Não foi não. Aí nasce o Ismael, aí nasce, meu irmão, o filho da carne, e aí acontece esse monte de coisa que você vê aí. Porque eles são descendência de quem? De Ismael. Mas o Isaac diz assim, ó, coloca para mim aí nessa linguagem A21. A estas são as gerações de Isaac, filho de quem? De Abraão. Abraão gerou quem? Isaac. 20. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Quantos anos Isaac tinha? Quantos anos Isaac tinha? Quando ele tomou Rebeca por mulher. Vamos lá, 21. Isaac orou insistência a quem? Ao Senhor, em favor de sua mulher. Então ele orou com insistência.
insistentemente. Ele mostra o que, pastor? Que você tem que continuar o quê? Orando, pedindo. E aí diz assim: pois ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, fez o quê? Engravidou. Nada é impossível. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Pastor, quantos anos Isaac orou quando Rebeca engravidou? Ele tinha 40. Mais 20 faz quanto? Quanto, Júlia? Então, 60 anos, o que aconteceu? Ela engravidou. Mas podia cometer o mesmo erro do seu pai, mas ele preferiu fazer o quê? Orar. Você tem que orar, irmão. Orar, pastor, sim. Vai botar um negócio? Ore. Vai comprar um carro? Ore. Ah, pastor, eu vou fazer, pastor, vender uma casa? Ore. Eu vou comprar? Ore. Mas tem gente que é cabeção, e tudo que dá na telha ele vai lá e faz. Ele não pede uma direção, ele gasta o dinheiro dele com qualquer coisa, com isso, com aquilo. Ele não sabe administrar nada. Por quê, pastor? Ele não ora, ele não pede, e se não pede, não recebe. Por isso, meu querido, Isaac casou 40 anos, ele foi ser pai com 60, durou 20 anos, mas o segredo foi o quê? Perseverou até o fim. Ele perseverou o quê, irmãos? Até o fim. E uma coisa eu tenho pedido aqui, meu irmão, para Deus nessa igreja, que eu não quero clientes dentro da igreja. Clientes, pastor, sim. Que pessoas, meu irmão, que pensam que na igreja é um comércio. Por quê? Vou te dar um exemplo. Você vai no shopping, vai na loja C&A, uma roupa não serve você procura outra loja. Aí provavelmente você vai em qual? Riachuelo. Não é verdade? Mas para você é o que lá para eles? Um cliente. Você é o que para ele? Um cliente. E aí há pessoas que pensam assim: eu vou trocar de igreja, eu vou para outra. Meu querido, nós devemos praticar o que? A palavra. E devemos orar sem cessar. Até, meu irmão, mudar as coisas que nós queremos. No nome de quem? De Jesus. Mas você quer para mudar as coisas? Pastor, eu quero. Mas você não fala, você não pede. E olha o que diz em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Olha o que diz 22. E Jesus respondendo e disse-lhe: tendes fé em quem? A fé ela vem como? E ouvir o que? A palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E olha o que diz o 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, e tudo que disser ali será o quê? Tudo que você falar. Ah, pastor, Deus conhece o meu pensamento, o meu coração, mas Ele quer que você fale. Você já foi naquele local onde você quer colocar a sua loja? Ou pastor, naquele local que você quer comprar o seu carro? Naquele local que você quer, meu irmão, que as portas se abrem de um emprego? Ou você só fica mandando o poder de casa? Tem gente que ela quer, meu irmão, que as portas se abrem, mas como? Pastor, mas eu não coloco o currículo, como é que você vai ter um emprego bom? Pastor, eu quero, pastor, ganhar muito dinheiro. Você não vai em um curso, irmão. Como é que você vai ter alguma coisa na vida? Aí eu te pergunto, vem aqui, irmã Maria, rapidinho, por favor. Irmã Maria, aqui o obreiro Frank, vem aqui. Irmã Maria, ela faz faculdade. Irmã Maria é especialista em uma área. Irmã Maria traz um currículo cheio, que já teve várias experiências. A irmã Maria
vai ser bem sucedida ou mal sucedida? Aí o Frank chega aqui e com currículo vazio, só com o ensino médio. Eu vou contratar quem? Aquelas pessoas que está qualificada ou aquele que está mostrando que ele sabe nem quanto é equação do segundo grau, passou arrastado na escola, passou porque o professor queria se ver livre dele. Não, vou contratar a Maria. Mas eu vou pagar mais caro. Mas eu vou pagar mais caro, mas o trabalho dela vai ser o quê? Perfeito. E o dele, pastor? Não vai. Às vezes tem pessoas que pagam barato e sai o quê? Caro. Quem já contratou um pedreiro e você contratou ele barato e saiu caro? Eu já contratei um, meu querido, que as paredes lá ficaram tudo torta. Gastou mais com cimento do que eu falava, rapaz, isso aí está no esquadro. Ele disse, só que pensa. Mesmo. Meu irmão, quando eu fui mandar rebocar, misericórdia. Você sabe por quê? É o barato que sai o quê? Caro. Obrigado, tá? Então, para você ver. Pastor, eu achei um cara bom. Meu irmão, cuidado, fica de olho. Porque, meu irmão, tudo que sai muito barato, uma hora vem o quê? O caro. E aí, pastor, ele ensina assim, que tudo que você pede, você recebe, mas você tem que fazer o quê? Falar. E no 24, olha o que diz, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, como? Orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo que pedisse, como? Orando. Você tem que parar de orar? Não, continua orando. Pedir, pastor, no projeto de vida, vida financeira, vida conjugal, vida familiar e vida espiritual. Pastor, saúde. Sim, continue orando. É, pastor? Sim, porque no versículo 25 diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus os perdoe as vossas o quê? Até isso, irmão, a tua vida espiritual. Você tem que orar. Tem pessoas que pecam e nem percebem. Por quê, pastor? É um pecado consciente ou um pecado inconsciente? Inconsciente. Mas aí que está, que você tem que pedir perdão. Lembra da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou? Pai Nosso que está o quê? Santificado seja o quê? Venha a nós o quê? Seja feita assim na terra. E o restante agora? Perdoai o quê? Tá, entendi agora. Você rezou muito isso aí, né? Então, olha o 26. Mas, se vós perdoardes, também o vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoará as vossas o quê? Ofensas. Aquele que pede, recebe. Pastor, até agora, pastor, eu não tenho pedido, nada tem mudado. A menos você não tenha pedido, orando, tendo fé em quem? Em Deus. E se você tiver fé, Deus ele manifesta o poder dele em nome de quem? De Jesus. Amém? Então fique de pé para nós orar.